tempo em que a apostasia já tem dado os indícios de sua chegada. Vemos num tempo de muita treva, num tempo em que os homens têm abandonado a verdade, têm dado as costas à verdade, e um falso evangelho ou falsos evangelhos têm sido pregado e disseminado, e muitos têm ido atrás, certamente, desses erros, desses engodos, desses sofismas. E, portanto, é nesse cenário de muita tribulação, de muita bagunça e dessa confusão religiosa é que Deus faz surgir, então, o ministério apostólico de Volta à Palavra, com essa incumbência de propagar a palavra de Deus e de convidar a você que está em casa, você que ama a Deus e a sua palavra, a voltar-se à Escritura. Não é uma questão de você falar quem está certo ou quem está errado. É uma questão de você voltar o coração e os seus olhos para a poderosa palavra de Deus e então lê-la como aqueles que buscam conhecer a Deus, não segundo os homens, não segundo as tradições, não segundo os costumes, não segundo os achismos, não segundo denominações, mas segundo a palavra viva de Deus. É por isso que queremos deixar aqui também o nosso convite estendido. Se você quiser estreitar conosco a comunhão, conhecer nosso ministério, vocês são os nossos convidados especiais. Vocês podem nos visitar ali em Planaltina, do Distrito Federal. Está aí o nosso endereço da extensão ministerial em Planaltina, porque ali todos os domingos, a partir das 19 horas, o Bispo Fernando, seus cooperadores e os santos daquela região estão ali reunidos para celebrarem o Deus triuno, para adorarem o eterno único que é digno e também para ministrar e serem ministrados pela palavra de Deus. Portanto, vocês de Sobradinho, de Planaltina, de Colorado, aí certamente desses condomínios, poderão nos fazer uma visita e conhecer então a nossa extensão ministerial em Planaltina. Também em Goiânia, está aí no seu televisor o endereço, também todos os domingos a partir das 19 horas, o Bispo Giovanni estará ali com os seus cooperadores, com os santos, celebrando a Deus, ministrando e sendo ministrados pela rica e poderosa palavra de Deus. Irmãos de Goiânia, vocês podem agora nos conhecer, podem agora se aproximar do nosso ministério e conhecer mais profundamente aquilo em que cremos e aquilo que nós pregamos. Tanto quanto também aqui em Taguatinga, na nossa sede, na QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. Aqui, os cultos acontecem aos domingos a partir das 18 horas, às 6 horas da tarde. Portanto, vocês querem vir aqui em Taguatinga, receber a palavra de Deus, celebrar o Deus triuno conosco, são os nossos convidados especiais. E eu tenho plena convicção que aqui em Taguatinga, Planaltina, em Goiânia, vocês serão profundamente abençoados pela rica e poderosa palavra de Deus, que é poderosa para salvar, para libertar, para curar, para restaurar, porque é disso que nós estamos carecendo, de uma salvação real e eterna da parte do nosso Deus. Vamos abrir a Escritura neste momento. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, nos acompanhe, porque nesta manhã queremos responder a uma pergunta extremamente importante. Nosso programa agora tem assumido este novo formato, em que vocês que estão em casa participam conosco. Vocês nos mandam suas perguntas relevantes acerca da verdade de Deus e do nosso tempo, e nós a cada sábado, neste mesmo canal, às 10 horas da manhã, respondemos sempre a uma pergunta. Está aí no seu televisor o nosso endereço de e-mail para vocês nos enviarem suas perguntas. pergunta@devoltaapalavra.com. E a pergunta que queremos responder nesta manhã é uma pergunta, como eu disse, extremamente importante, porque toca num ponto sensível da nossa experiência com Deus. Pode, porventura, um cristão ou um crente em Jesus Cristo perder a sua salvação? Pense você comigo. Quantos e quantos cristãos não vivem num medo constante e numa inconstância na sua vida cristã, com medo de irem para o inferno, com medo de perder a salvação, com medo dos demônios, com medo de macumba, com medo de tantas coisas, de olho grande, coisas essas do mundo das trevas, simplesmente porque não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo.
E eu quero começar a responder a essa pergunta essa eu quero repetir para que você fique claro a respeito daquilo que nós vamos responder. Pode um cristão, um crente no Evangelho de Jesus Cristo perder a sua salvação? Eu quero começar a responder a essa pergunta partindo do pressuposto dessa pergunta. Ou seja, quem faz essa pergunta certamente parte de um pressuposto, ele parte de uma ideia a priori. Como seria? O homem, para ser salvo, ele precisaria não somente do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, mas também de obras humanas. Ora, isso é um grande engano e um grande engodo que ao longo dos séculos nós temos ouvido em vários segmentos cristãos, desde o catolicismo romano, a mesmo igrejas evangélicas, cristãs evangélicas, que têm anunciado e que têm pregado, ainda que não falem explicitamente, mas no final das contas, a ideia é sempre a mesma. O sacrifício de Cristo não é suficiente. Esse é um engodo de Satanás para que você que está em casa, você que tem ouvido este engano e assim acredita, para que a sua vida cristã seja uma vida superficial, baseada nos esforços humanos, baseada no mérito humano, pensando que assim você é capaz de adquirir a salvação. Lembre-se, o salário do pecado é a morte. Se alguém tem que pagar alguma coisa, que pague o salário devido do pecado, que é a morte. Você vá para o fogo eterno e assim estará bem pago. Tirando isso, nenhum homem é capaz de pagar nada, absolutamente nada. Todos os que são salvos somente por Deus, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus. Isso é uma ação de Deus. E eu quero então convidar vocês a lerem comigo a Escritura para se certificarem dessa verdade que agora declaramos. É certo que alguém que crê no Evangelho, ele não pode perder a salvação um dia recebida. Mas não basta que eu declare isso. É importante que você leia na Escritura e eu quero apresentar, portanto, 4 bases que certamente sustentam esta verdade de que a salvação que de Deus recebemos não pode ser perdida por causa das minhas falhas, por causa dos meus erros, por causa dos meus pecados. Primeiro, queremos declarar que a salvação, e este é o primeiro fundamento que eu quero apresentar, a salvação não é do homem. A salvação pertence ao Senhor. É isso que está no livro de Jonas, no capítulo 2, versículo 9, é dito: a salvação pertence ao Senhor, é dele, não é do homem. É uma obra divina, não é uma obra humana. Isso também está no livro do Apocalipse, no capítulo 19, versículo 1, quando ali, declarando a grande salvação de Deus, ali consumada no final, por ocasião da segunda vinda de Cristo, é dito que uma multidão de anjos nos céus declararam que a salvação e o poder pertencem ao nosso Deus. Ou seja, se você começar a entender a salvação a partir dessa primeira base, de que a salvação não é do homem, não procede do homem, não é obra humana, mas de Deus, você já começa a construir um conceito correto a respeito da salvação. E certamente a sua experiência será diferente. Não é isso também que está no livro de Filipenses? Você pode abrir a Escritura neste momento e verificar no versículo 6, quando ali o apóstolo Paulo declara, com todas as palavras explícitas, dizendo: eu estou bem certo. Ele diz: eu estou certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então veja você que o testemunho da Bíblia Sagrada é que aquele que começou a boa obra, quem começou a obra de salvação na sua vida? Ele mesmo, aquele que começou, há de terminar, há de consumar. Isso prova, mais uma vez, que a salvação é de Deus. A salvação não é do homem, ela pertence ao Senhor, é obra divina. E, portanto, se eu perder a salvação, eu estaria dizendo que Cristo, ele não foi suficientemente capaz de realizar a obra que ele estava fazendo e não que eu estava fazendo. Abra também a sua Bíblia, esse texto eu quero ler com todos vocês, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 23 e 24, que dizem assim: veja,
O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Eu quero que você atente para essa porção. Uma porção extremamente importante, porque diz: e o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, espírito, alma e corpo. Ora, quem é o Deus da paz? Por que o apóstolo Paulo não disse o mesmo Deus Altíssimo, ou o Deus Eterno, ou o Deus Bendito? Por que ele usa este nome, esse título, o mesmo Deus da paz? É porque o Deus da paz é o Deus da reconciliação. É aquele de quem é dito em 2 Coríntios capítulo 5, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas liberando ali o ministério e a palavra da reconciliação. Então, o Deus da paz é aquele Deus que promove com o homem a paz, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado, ele cria uma inimizade entre o homem e Deus. O pecado, ele feriu a santidade e a justiça de Deus e, portanto, requer uma reconciliação. Mas veja que o homem não é capaz de se reconciliar com Deus. Está em Romanos capítulo 10, quando o apóstolo Paulo diz: quem subirá aos céus para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao inferno para trazê-lo dentre os mortos? Qual é o homem que é capaz de subir aos céus para trazer a si mesmo a salvação? Ou descer ao Hades e trazer de lá o Cristo ressurreto para a sua salvação? Ninguém é capaz. Deus é que é capaz, é o Deus da paz, é o Deus que desceu dos céus e ali se fez homem, e como homem, então ele assumiu o nosso lugar, e então sofreu uma morte substituta em nosso lugar, uma morte substitutiva, uma morte vicária, e portanto esse mesmo Deus que um dia nos reconciliou, ele há de nos santificar em tudo. Isso prova enfaticamente que a salvação pertence a ele. Ele nos reconciliou. E agora ele há de nos santificar. É uma obra divina. Deus jamais vai começar uma obra e vai parar na metade do caminho. Veja que se dependesse de cada um de nós, certamente nós não poderíamos chegar lá, porque nós somos vulneráveis. E mesmo aquele que se julga o mais, perfeito servo de Deus, aquele que se julga o mais santo, o mais perfeito, ainda assim, esse está cheio de pecado. Esse ainda assim tem o seu coração enganoso, que o engana muitas vezes. E, portanto, o primeiro fundamento para entender que um crente no Evangelho, de que Jesus não perde a salvação, é de que a salvação não é do homem. Ou seja, não está para o homem a sua salvação, mas ela é de Deus, é obra de Deus, ele começou, ele há de terminar, ele nos reconciliou e ele há de nos santificar. Espírito, alma e corpo. Agora, há um segundo fundamento que vai agregando esses conceitos para que você possa formar uma compreensão clara a respeito da segurança da salvação. O segundo fundamento, o segundo pilar que queremos trazer é que a salvação de Deus, ela é pela graça, ela não é pelas obras. Isso tem que ficar claro para você. Quando alguém pergunta, pode alguém perder a salvação? Ora, ele está partindo do seguinte pressuposto: a salvação depende de mim. E se porventura eu não alcançar o padrão, se eu não corresponder aos mandamentos, se eu não corresponder aos critérios, se eu não corresponder ao procedimento, então eu posso perder aquilo que eu poderia ganhar. E assim o homem viverá numa eterna dúvida, E então, certamente a vida dele vai ficar aquela vida atribulada, de altos e baixos, como uma gangorra ou como uma roda gigante, e ele nunca poderá desfrutar efetivamente do Deus eterno, da graça eterna. A salvação, na verdade, é de Deus e a salvação é pela graça. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Aqui é um texto extremamente importante, em Romanos, no capítulo 11, versículos 5 e 6, que declaram com todas as palavras essa verdade. Capítulo 11,
Veja o versículo 5 e 6 que diz assim: assim, pois, também agora no tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Ora, essa salvação é pela graça, diz o texto, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Ou seja, não pense você que a salvação depende do seu procedimento humano. Não, depende da graça de Deus. A graça de Deus é o seu coração que nos ama profundamente e esse amor, portanto, se manifesta num ato gracioso de entregar por nós a vida, de pagar por nós a nossa dívida e de nos restaurar da condição em que o homem se encontra, morto em delitos e pecados. Ele vos deu vida, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 8, estando vós mortos nos delitos e pecados. Pela graça sois salvos. E, portanto, queridos, nós, nesse segundo fundamento, nós entendemos que eu não posso perder a salvação, uma vez que ela não é mediante obras humanas. Se ela fosse por obras humanas, então eu poderia perdê-la se eu não conseguisse alcançar o padrão de tais obras. Mas uma vez que ela não é por obras, ela é pela graça, então eu confio somente na misericórdia, no amor e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algumas pessoas querem misturar, falam, não, eu sei que é pela graça, mas um pouquinho de obras também colabora, também ajuda. E o texto diz, ora, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Ou seja, ou você assume que Jesus te morreu na cruz por você, tão somente pelo seu amor e pela sua graciosa bondade, ou então você não tem como misturar a bondade e a graça de nosso Deus com as obras humanas. Essa mistura, ela é impossível quando você coloca isso em face da Escritura Sagrada. Há também aqui um texto de Romanos, no capítulo 3, muito importante, capítulo 3, versículo 27 e 28, que nos diz assim: onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Está claro, o homem é justificado, ele é declarado justo por Deus, tão somente pela fé, independentemente de obras da lei. Ou seja, se você é declarado justo, mesmo que você não tenha nenhuma obra, como você pode então perder a salvação se Deus não conta suas obras para te tornar justo e para te declarar justo? Portanto, baseado nesse segundo pilar, nesse segundo fundamento, aquele que crê no Evangelho, ele não pode jamais perder a sua salvação por falta de obras. Mas há um terceiro pilar extremamente importante, é que a salvação ela é orgânica. Declaramos em primeiro lugar que a salvação é de Deus. Em segundo, que ela é pela graça. Em terceiro, ela é orgânica. E talvez alguém pergunte, pastor, não entendo. Por que você falar que a salvação de Deus ela é orgânica? Isso é garantia de que alguém que crê no Evangelho não pode perder a sua salvação? Sim, é verdade. Isso porque quando nós afirmamos que a salvação de Deus é orgânica, queremos dizer que ela não é uma possibilidade de salvação. Muitos pregam a salvação de Deus como uma possibilidade, como se Cristo tivesse morrido na cruz do Calvário, não para nos salvar, não para nos dar a vida eterna, mas como se ele tivesse morrido para nos dar a chance de nós mesmos nos redimirmos mediante as nossas obras. É como que dissesse, olha, ele morreu na cruz, a parte dele está feita. Agora cabe a você andar correto, viver correto, fazer a coisa certa, para assim, quem sabe, naquele dia, quando Jesus voltar, ou quando você morrer, se você estiver perfeito, estiver reto, então você será salvo. Se não tiver, você será condenado. Nesse caso, a morte de Cristo não seria uma salvação de fato, seria apenas uma possibilidade de salvação. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A salvação de Deus é um fato que acontece na vida, no espírito de todo aquele que crê. A salvação se opera dentro daquele que crê. Ela acontece naquele que crê. Ela é orgânica, ela é ontológica, porque não é uma possibilidade. Ela é um fato.
Já dizia lá o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 13, estas coisas vos escrevo, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Se você crê no Evangelho, você não será salvo, você já é salvo, porque a salvação já opera dentro de você. Para entender isso, basta ler João capítulo 3 no Evangelho. Lá Jesus fala com Nicodemos, e fala, Nicodemos, olha, a questão do reino de Deus, entrar no reino de Deus, ser um cidadão do reino de Deus, não é uma questão de fazer coisas. Você pode cumprir toda a lei, você pode ser um exímio cumpridor da lei, você pode proceder, você pode fazer acontecer, mas isso não faz com que você se torne um cidadão do reino de Deus. Jesus disse, Nicodemos, é necessário nascer de novo. É isso que nós afirmamos ser salvação orgânica. É uma salvação que acontece dentro daquele que crê. Quando alguém crê no Evangelho, algo acontece com ele. Deus não diz, olha, a partir de agora você pode ser salvo ou não. Não é isso que acontece. Está em Efésios, no capítulo 1, ali no versículo 13, quando diz, e também todos vós, depois que ouvistes a palavra da salvação, o evangelho da verdade, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, o Espírito Santo, ele entra para dentro do espírito daquele que crê, regenerando o seu espírito. De maneira que quando o Espírito Santo entra dentro daquele que crê, está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, aquela pessoa que agora crê no Evangelho, o seu espírito se torna um só espírito com o Senhor. Deus passa a habitar o seu espírito. No capítulo 14, versículo 23 do Evangelho de João, diz que o Pai, o Filho, o Espírito Santo vão habitar o espírito daquele que crê, daquele que ama, daquele que crê na palavra de Deus. Então isso é salvação orgânica. Orgânica porque ela acontece no espírito humano. Leia depois João capítulo 3, você verá como que Jesus declara a Nicodemos que o Cristo de Deus seria levantado como a serpente de bronze foi levantada no deserto, e todo aquele que nele crê, que olhar para o crucificado, olhar para o Cristo de Deus, aquele que se fez maldito por nós e nele crê, não perece, mas tem a vida eterna. Esta é uma certeza do Evangelho, a certeza que ninguém pode nos roubar, porque nossa salvação não foi adquirida com ouro e nem com prata. Nossa salvação não foi adquirida com obras humanas, com madeira, feno e palha. Não foi adquirida com obras, como diz Isaías, que são como trapos de imundície. Não foram adquiridas, a salvação de Deus para nós não foi adquirida com folhas de figueira, como queria fazer Adão e Eva no jardim. Não, foi adquirida pelo precioso sangue de Cristo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos redime dos pecados. Aquele que na cruz do Calvário, ele certamente rasgou o escrito de dívida que era contra nós e ele encravou-o plenamente na cruz. É aquele que expôs principados e potestades ao desprezo e à vergonha eterna. Esse terceiro pilar declara que a obra de salvação não é algo a acontecer, mas é algo que já acontece dentro de nós, e isso ninguém pode tirar, porque nós agora somos filhos de Deus. Nós morremos com Cristo, nós ressurgimos com Cristo e estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Esta obra é uma obra orgânica. E agora, depois de afirmar, depois de verificarmos na Escritura que a salvação é de Deus, que ela é pela graça e que ela é orgânica, chegamos ao quarto e último fundamento, que diz que por causa de tudo isso, a salvação tem de Deus a garantia do início ao fim. Abra sua Bíblia rapidamente no Evangelho de João, no capítulo 10, e aqui nós temos um texto extremamente importante. Veja aqui, a partir do versículo 27, que nos diz assim, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Aqui nós temos o quê? A segurança da salvação. Quem disse essas palavras? Será que são palavras do bispo Alexandre? Do Ministério de Volta à Palavra?
Palavra dos reformados? Palavra dos reformadores? Não. Eu sei que talvez você na sua casa aí tenha algum bloqueio, talvez você não goste dos reformados, nem dos reformadores, nem do De Volta à Palavra, nem do A, do B ou do C, mas em nome de Jesus, vença esse espírito faccioso que te impede de desfrutar dessas riquezas do Evangelho e creia na Escritura, não creia em mim, não creia no fulano, não creia no Beltrano, creia na Escritura, quando o próprio Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Pode um crente no Evangelho de Jesus Cristo perder a sua salvação? Não, jamais. As ovelhas de Cristo, versículo 28, não podem ser arrebatadas da mão de Jesus Cristo. Versículo 29, as ovelhas de Jesus Cristo não podem ser arrebatadas da mão do Pai. O Pai e o Filho estão segurando você que crê no Evangelho. Você que ama a verdade de Deus, você está seguro, não pela doutrina da sua igreja, não pelos costumes, não pelo seu esforço, não é você que segura nas mãos de Deus, é o Deus Trino que te segura, que te sustenta e garante. Ninguém poderá tirá-lo da minha mão. E diz mais, o Espírito Santo é o selo e é o penhor até o dia da nossa herança, conforme Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Portanto, mais uma pergunta respondida à luz da Bíblia. Vocês podem continuar a nos enviar suas perguntas no e-mail pergunta@devoltapalavra.com. Aqui, onde a Bíblia responde. Lógico, você pergunta e nós intermediamos a sua pergunta à Escritura, perguntando ao Antigo e Novo Testamento, aos 66 livros da Escritura, o que Deus, mediante seus profetas, mediante Jesus Cristo, mediante seus apóstolos, tem a dizer a respeito desses questionamentos. Eu sei que são muitas as dúvidas, muitas as perguntas que você pode nos enviar e nós, com todo amor e com todo carinho, faremos o possível para atender a sua pergunta. Mande-nos perguntas importantes, perguntas relevantes, perguntas que de fato têm uma importância para o corpo de Cristo, e assim nós vamos responder a cada sábado neste mesmo canal, às 10 horas da manhã, trazendo uma resposta à luz da Bíblia em o nome de Jesus Cristo. Tenham todos um bom sábado e Jesus é o nosso Senhor.